Olá, bom dia. Eu sou Lucas Henrique Alves Burt e vou falar agora um pouco sobre o meu tópico de pesquisa, né, que seria a realidade virtual aplicada à educação especial, né, que é orientado pelo professor Dr. Aldrin e a doutora Débora, como orientadora. Bem, é, iniciando pelos conceitos iniciais, né, se tratando da realidade virtual. A realidade virtual, né, que vocês podem ver ali, que a gente coloca como RV, mas também você pode encontrar em outras siglas como VR, é uma tecnologia que permite aos usuários emergirem em ambientes digitais tridimensionais, simulando a sensação de estar presente nesses ambientes, mesmo que fisicamente esteja em outro lugar, né? Essa tecnologia ela utiliza de equipamentos especiais para poder funcionar, né? Desde sensores de captação, como até os que cobrem os olhos, né? Que incluem fones de ouvidos que a gente chama de HMDs, que são os Headset Mounted Displays, né? E eles têm os sistemas de rastreio, né? Aí eles podem fazer rastreio de movimento da cabeça, do braço, né? De outros casos também do corpo, dos olhos, da boca, para que a gente consiga interagir com esses espaços virtualizados, né? E esses graus de interação, né, que a gente consegue ter a liberdade de interação ou de movimentação, nós chamamos que são os 6 graus de liberdade, né? O DOF, o Degrees of Freedom. E em suma, né, a realidade virtual proporciona experiências imersivas que podem variar desde jogos, entretenimentos até treinamento de profissionais da educação, né? Em uma definição de lata, a realidade virtual é uma avançada interface homem-máquina que simula um ambiente realístico, permitindo que os participantes interajam com ele. Essa interface é considerada como sendo a mais avançada até agora disponível, pois busca levar o usuário a sensações que lhe dão informações sobre o mundo virtual, né, como se ele realmente existisse. E, bem, quando a gente está se tratando da realidade virtual, ele tenta, em seu conceito ao máximo, suavizar ou romper completamente as barreiras existentes, né, entre a simulação e o usuário, né, que é normalmente provocada pelos mecanismos operacionais do computador, das máquinas no geral, né, por isso que a gente trata tanto da interação do humano entre esses equipamentos. Então, isso seria um cenário mais ideal, né, que a gente conseguisse agir, executar ações de formas naturais e nem sequer perceber que a gente está lidando com uma máquina e apenas direto para a task que a gente quer realizar, né? E se tratando ainda da realidade virtual, as interfaces baseadas em realidade virtual ocasionam como características 5 fatores, que é a imersividade, né? O fato da intensividade também das experiências, ser interativa, ilustrativa e informativa. E, bem, isso aí, né, as 3 ideias básicas do sistema de realidade virtual, que são elas: a imersão, onde todos os dispositivos sensoriais são importantes para o sentimento e de imersão; a interação, que está relacionada com a capacidade do computador detectar as entradas do usuário e modificar instantaneamente o mundo virtual, né, e as ações sobre ele, que é a reação; e o envolvimento, que é o grau de motivação por engajamento de uma pessoa com determinada atividade, podendo ser passivo ou ativo dentro desse ambiente. E bem, trazendo um pouquinho do tópico da educação moderna, ao longo dos anos, a gente tem visto a educação se revolucionar, né, trazendo novos tópicos, né, e novas formas de a gente poder estar executando a aprendizagem. Isso não necessariamente se tornou ainda um método em massa, mas ele está surgindo, né? Bem, porque como a gente pode observar, com o barateamento das tecnologias, né, somado à busca por novos modelos educacionais, o uso da realidade virtual em sala de aula hoje em dia tem crescido e vem proporcionando experiências de aprendizagem imersiva e envolventes, né? Tanto que há iniciativas de educadores em juntar e simular e migrar esses currículos para esse tipo de experiência. Aqui tem até um exemplo, né, de toda uma experiência montada para ensinar química, a tabela periódica, como é que é a ligação dos átomos, né, em seus materiais e poder montar todo um currículo de aula em cima disso, né? Esse aqui é um exemplo. E bem, se tratando da definição da educação moderna, a gente pode olhar segundo Silva, né, que a sala de aula interativa ela seria um ambiente em que o professor interrompe a tradição de falar, de estar, né, deixando de identificar-se como contador de história e adota uma nova postura semelhante à dos designers de software interativo. Ele constrói um conjunto de territórios a serem explorados pelos alunos e disponibiliza
a coautoria e múltiplas conexões, né? Permitindo que o aluno também faça por si mesmo. Isso significa muito mais do que ser um conselheiro, uma ponte entre a informação e o entendimento, um estimulador de curiosidade e fonte de dicas para que o aluno viaje sozinho no conhecimento obtido nos livros e nas redes de computador. E a educação pode deixar de ser um produto para se tornar um processo de troca de ações que cria conhecimento e não apenas reproduz. Ou seja, é exatamente o que a gente está buscando: colocar o estudante mais como o seu protagonista. E a criação das experiências VR, né, ao longo dos anos, com a popularização da ferramenta, tem aumentado as contribuições da comunidade, né, e com novas ferramentas de construção, né, surgiram desde softwares de auxílio à construção, como as próprias engines, né, como a Unity, Godot, Unreal, e jogos focados para esse tipo de produções, né. Então, a, está tendo um movimento não só da indústria, mas também da comunidade no geral para aumentar essas produções. Se a gente olhar na definição de smart, ele cita várias categorias de aplicações explorando o uso de ambientes virtuais, como o desenvolvimento de tarefas do mundo real através da teleoperação, o treinamento virtual de tarefas que mais tarde são realizadas no mundo real, a aprendizagem e aquisição de conhecimento, projeto cooperativo, diversão no geral, né, para entretenimento, comunicação e exploração das capacidades perceptuais e motoras do homem. E bem, uma das aplicações que a gente pode observar para tentar auxiliar na educação especial seria no leque de deficiências que a gente tem para analisar, para a gente tentar componentizar e criar esses auxílios, é a deficiência visual, né? Que seja cegueira total ou parcial, acaba sendo um desafio para a educação moderna, principalmente quando se trata do uso da realidade virtual com os HMDs, o Headset Mounted Displays, né? Por isso, grande parte da imersão se dá pela visão, que é a adequação ao ambiente tridimensional, né? E na educação formal esse problema é contornado através de materiais impressos em braille, né, com profissionais de auxílio à leitura, uso de tecnologias assistivas em computadores, com transcrição em libras, no caso, desculpa, não em libras, mas nesse caso aqui seria especificamente em braille ou leitura em voz, né, dado uma vez que 80% das informações que a gente recebe, né, na processo de aprendizagem na realidade virtual vem do intermédio da visão. Então, até mesmo as estruturas políticas públicas no geral, ela é preparada para receber tais pessoas, né? Que hoje no Brasil compreendem quase 35 milhões de brasileiros, de acordo com o censo, né? Porém, apesar de a gente ter essas políticas, a gente sabe que na realidade não é bem executado, né? E acaba deixando a desejar. Então aí que entra essa proposta do desenvolvimento da tecnologia assistiva, né? Que são soluções que visam facilitar e possibilitar atividades que na vida das pessoas com deficiência, né, permitindo que tenham mais autonomia e participação na sociedade. No dia a dia, a gente pode ver a acessibilidade atuando em ferramentas como o celular, como através do Talkback, que é bem conhecido, né, que é o auxiliador de leitura de tela para telefone do Android, e o Velibras, que é a ferramenta feita pelo governo brasileiro, né, para auxiliar na leitura de interfaces de tela de páginas do governo ou até de ambientes virtuais de aprendizagem. Só que vai muito mais além disso, desde a construção de dispositivos de análise de território, óculos de leitura, auxílio de escrita, auxílio de alimentação, auxílio de comunicação, dentre outras ferramentas. Então, qual que é o problema que a gente está querendo levantar aqui? Olhando a realidade virtual, olhando essa vertente da educação moderna e olhando essa lacuna que tem na educação especial, como que a gente pode estar juntando esses três aspectos aqui? O problema observado seria a limitação de recursos educacionais para alunos especiais. Aí nós vamos focar aqui na realidade virtual. Então, o que a gente quer observar aqui? A gente quer observar se adaptar mecanismos de acessibilidade para a realidade virtual pode acabar construindo e formulando uma ferramenta que pode ser mais benéfica quando utilizada na educação especial, uma vez que nós estamos considerando os aspectos positivos, né, da utilização da realidade virtual. Então, quais são as questões a serem levantadas para a gente traçar o nosso desenvolvimento e a nossa pesquisa para se observar? Qual a taxa de aprendizagem da solução trabalhada em comparação a outros materiais, meios ou abordagens que a gente teria em cima da utilização da realidade virtual em comparação com os meios que nós já utilizamos hoje? Qual o nível de usabilidade das soluções atuais? É simples essa barreira de entrada?
né, na questão técnica de usabilidade, né? E por fim, a experiência dos usuários, né? Ela está sendo satisfatória a ponto de total compreensão do conteúdo passado? A gente está conseguindo atingir esse objetivo? Então, acho que essas três questões são as questões básicas para a gente estar traçando esse desenvolvimento. E como é que fica a proposta? A proposta de execução fica tendo uma revisão, né, onde tem que ser realizado um estudo para levantar as questões do cenário atual, né, não só os pontos que a gente levantou aqui, né, mas produzir artefatos e produzir um documento bibliográfico literário sólido para poder estar guiando esse desenvolvimento, né. Fazer a realização de testes práticos, né, que é para metrificar a usabilidade por meio da exposição em grupos de amostras, né, testando o uso de ferramentas de realidade virtual para auxiliar na educação através do desenvolvimento de componentes de acessibilidade para isso e, obviamente, né, para ter esses componentes para isso, desenvolver essa nova solução, né, que seria um software de realidade virtual com soluções de acessibilidade componentizadas que traga experiências educacionais para dentro da realidade virtual, né? Focando uma vez que a produção desses componentes de acessibilidade eles possam ser reutilizados na produção de outras experiências e assim garantindo a acessibilidade para a realidade virtual, né? No geral seria essa a proposta.